E aí, pessoal do canal Fluente um século, mais um vídeo agora das 61 às 80 palavras mais frequentes da língua inglesa agora. Vamos chegar em 7.000 palavras em breve daqui uns 10 anos, né? Mas beleza, a gente vai chegar lá. Palavra 61, few. Few people understand it. Few people understand it. Few significa pouco ou pouca, pouco ou pouca, poucos ou poucas, né? Poucos ou poucas. Mesma coisa. Few people understand it significa poucas pessoas entendem. Então, aí o isso que é aqui, ó. Few people. Few significa poucos. People significa pessoas. Understand significa entender. E it significa isso, né? Ou isso. Aí outra frase. I have few books. I have few books significa eu tenho poucos livros. I have significa eu tenho. I have. Poucos significa few. E livro significa books. Significa book. Bem fácil. Agora 62, far. Is it far? Is it far? Far significa longe. Longe. Então, uma pergunta significa isto é longe? Isto é longe? Então, se for algum lugar, isto pode ser um lugar, pode ser um local, isto, né? Então, is it far? É longe. Isto é longe. A casa é longe. The house is far. Is the house? Mas eu poderia fazer por exemplo. Is the house far? A casa é longe? Por exemplo. A casa é longe. House é casa. Far é longe. Então, far significa longe. E is it é uma pergunta. It significa isto. E isso significa né? Então, esse aqui é um outro exemplo que eu poderia colocar. Outra frase seria It's very far, né? Resposta poderia ser. Então, isto é muito longe. Então, it's, né? It, eu vou falar aqui. It is, significa it is, mesma coisa. It's, significa it's, é a mesma palavra. Que significa isto é. Então, isto é it. It. E aqui o S, né? O apóstrofo e S. E very significa muito. E far significa longe, né? Longe. Igual tem um filme chamado Spider-Man Far From Home. Que é o filme da Disney, com parceria com a Marvel. Spider-Man Far From Home. Então é Homem-Aranha longe de casa. Então, far significa longe e home significa casa. E from é de, né? Nesse contexto. From é de. So far, so good. Isso é uma expressão, aí você vai ter que tentar lembrar ela como uma expressão. Porque se você traduzir ela literalmente, você não vai entender. Então você tem que pegar essa expressão e colocar na sua mente que ela não tem tradução. Então, so far so good significa até aqui tudo bem, até aqui tá tranquilo. E tenta não traduzir, entendeu? Mas já aqui, far significa longe, né? Literalmente. E good significa bom ou bem, né? Mas não é uma expressão. Então, vou até colocar aqui expressão. Entendeu? Uma expressão não pode se pegar literalmente. Entendeu? É so far, so good. Até aqui tudo bem. Até aqui tá tranquilo. Até aqui não há enormes problemas até agora. Isso que significa. So far, so good. Não tem que ficar se perguntando o que significa. Palavra por palavra. Porque senão a lógica do inglês é diferente daqui. Então, 63. A palavra 63 é near. Something is near. Então, near significa perto. E something is near significa algo
ou alguma coisa está perto, né? Obviamente. Então, perto é near, something. Something. É algo, alguma coisa, e está né? Tem o que fazer aqui. He lives near here. He lives near here. Então, ele vive perto daqui. Ele mora perto daqui. Então, vive, mora, pode ser a mesma coisa. Então, lives. He lives. He lives. Então, live significa viver ou morar. Então, e he significa ele. Perto. Near. E here significa here significa aqui. Mas no contexto, então você pensa aqui no português, então seria ele vive perto daqui, perto da área. Daqui, né? Então, mas here é aqui. Mas no contexto seria daqui, né? É assim que se fala no português. Palavra 64. Often. I often think about it. Often significa frequentemente ou normalmente. Often significa frequentemente, então essa frase. I often think about it. Então eu normalmente, né? Fica melhor pra falar. Eu normalmente penso sobre isso. Então often significa normalmente. Think significa pensar. About significa sobre, e isso significa it. Então, outra frase, I travel often. Eu viajo bastante. Pode ser bastante, pode ser frequentemente. Eu viajo frequentemente. Eu viajo bastante. Ou frequentemente. Mesma coisa, pô. Frequentemente. Ou com frequência. Com frequência. Mesma coisa, tudo mesmo significado. Então, I travel. Travel é viajar. Viajar. Often é bastante ou com frequência. E I eu, né? Provavelmente já sabe aqui. E a pronúncia, né? É often. Often. Vou até escrever aqui. Often. É tipo isso. Often. Não é often. Não pronuncia o T. Então tem que ficar bem atento aí, porque senão isso atrapalha. Você pensa que o nativo ele vai falar assim, mas ele não fala assim, ele não fala often. Ele não fala isso, ele fala often. Então tem que ficar atento a esse erro, né, de pronúncia que as pessoas têm. Então, always, né? Always. He always say things. Always significa sempre. Always significa sempre. Então, ele sempre diz coisas. Ele sempre diz coisas. Então, he. É ele sempre. Always. E say, dizer, né? Coisas. Things. Então, outra frase. You always think. Você sempre canta. Então, you significa você. Always significa sempre. E canta, sing significa cantar. Então, canta. Você sempre canta. Usually. Palavra 66. Usually. I usually do it in the night. Então, usually significa normalmente também. Ou usualmente. Mas não existe em português essa palavra. Eu acho. Normalmente. Então, I usually do in the night. Então, eu normalmente faço isso na noite. Então, usually significa normalmente. Do significa fazer, certo? Fazer. Então, aqui é faço. It significa isso. E in the night, né? In the. Dentro, na. In the. Melhor, eu vou pegar toda essa frase aqui e colocar tudo junto, ó, na noite. Fica melhor assim. In the night, na noite. Cat
Cats usually hate dogs. Então, gatos normalmente odeiam cachorros. Cats significa gatos. Gatos. Usually significa normalmente. Hate significa odiar. Dogs significa cachorro. Palavra 67. Sometimes. Sometimes. I sometimes go to this place. Então, sometimes significa às vezes. Às vezes. Às vezes. Eu, às vezes. Ou eu, de vez em quando, pode ser. Vou para esse ou este. Tanto faz. Este lugar. Então, eu, sometimes, às vezes, né? Às vezes. Go significa ir, né? Mas nesse contexto eu teria que colocar no português vou, né? Mas significa ir, go, ir. Ir, go. To this place. This place. Eu vou até o to aqui, ó. To significa para, tá tudo certinho aqui. Deu certo dessa vez, mas geralmente não dá certo. Então, to vai para. This vai para este. E place vai para o lugar. Ficou certinho. Destiny is sometimes cruel. Destiny is sometimes cruel. Então, o destino, né? Destino. O destino é, às vezes, cruel. Então, destino. Destiny significa i. Is, né? Is significa As, não tem tradução? Às vezes, né? Às vezes. Então aí. Às vezes significa sometimes. E cruel, obviamente, significa cruel, né? Eu até tinha traduzido aqui, eu não vi. Às vezes. Poderia ser às vezes o destino é cruel. Tanto faz isso aqui. Seria mais o jeito certo o jeito correto de falar. Mesma frase. Palavra 68. Never. I never lie. I never lie. Então, never significa nunca. I never lie significa eu nunca minto. Never significa nunca. E lie significa mentir. Mentir. Contar uma mentira. Mentir. Eu nunca minto. Susan. Outra frase. Susan never smokes. Então, Susan nunca fuma. Então, never, como falei, never significa nunca. E smokes significa fumar. Smokes. Never, outra frase. Never forget it. Never forget it. Então, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Então, never significa nunca. Forget. Forget. Forget significa esquecer. E it significa isto ou isso. Então, never forget. Easy. Outra palavra, easy. Easy. Significa fácil. Agora a frase é swimming is easy. Swimming is easy. É meio difícil de falar, é meio difícil de falar, certo? É meio difícil de falar, mas é assim. Swimming is easy. Então, nadar é fácil. Swimming significa nadar, claramente. Easy significa fácil. Spanish is easy. Então, espanhol é fácil. Então, é igual ao outro. Spanish significa espanhol. E significa aqui, fácil. Difficult. Outra palavra, difficult. It's so difficult to learn English. Difficult significa difícil. Então, é tão difícil aprender inglês. Então, it's. Aí eu te dou a dica aqui, ó. A dica. Quando você vê aqui o it's, você pega o it's e transforma ele no é. Você transforma ele. Depende do contexto também, né? Mas geralmente você
tem que pensar esse it's como uma palavra só, entendeu? Essa é a dica que eu dou, porque o it's, ele sempre é dito. É it, apóstrofo e s. Então ele sempre, quando você vê isso aí, você vai percebe que é alguma coisa. E não fica traduzindo na mente, entendeu? Já tá preparado assim. Porque muitas pessoas já traduziam assim, tipo, o it, né, significa isto, né? Isto é tão difícil aprender inglês. Não é assim. Isto, não é assim. Quando você vê o it's, então é. Essa é a dica, para você pensar na sua cabeça. Não para. Eu não tô falando que it, apóstrofo é, significa é. Não tô falando. Tô falando para você já pensar na sua mente que esse it significa é na mente. Só pensar. Porque se você colocar no literal, seria assim, isto é, né? Isto é tão difícil, né? Aí não ia fazer sentido, certo? E eu tive muita dificuldade em aprender isso aí. Esse termo aqui, era muito difícil para mim. Mas aí com o tempo foi acostumando e ficou mais fácil. Então, it's so. Vou traduzir o so aqui, é melhor. So significa tão. Difficult significa difícil. Learn significa aprender. E English, obviamente, já deve ter aparecido várias vezes aqui nesse curso, nessa playlist, em inglês. Agora outra frase. Is French pronunciation difficult? Então, é uma pergunta. A pronúncia do francês é difícil? Uma pergunta. Então, French é francês. Pronunciation é pronúncia. Difficult é difícil. Outra coisa, quando é substantivo. Veja bem, olha aqui. Veja bem, pronunciation. Pronunciation significa pronúncia, certo? Pronúncia. Você vê assim que você pode fazer você pode montar várias frases, assim, vários adjetivos. Você vê que a palavra French, ele é um adjetivo para essa palavra pronunciation. Tanto que você pode fazer outras palavras, por exemplo, Spanish pronunciation. Você pode dizer isso aí. Você pode falar assim, Portuguese pronunciation. Você pode falar pronúncia do português. Arabic pronunciation. Arabic pronunciation. Tudo isso, Spanish, ele é um adjetivo para essa palavra, pronunciation. Português é um adjetivo para essa palavra. Arabic também um adjetivo. Então você vê aqui, né? Não tenta traduzir assim, porque senão você vai ficar mais difícil, né? Você tem que ver os padrões da língua. Então o padrão é esse aqui, ó, é o padrão, ó. Vem o adjetivo aqui antes da palavra e tem o substantivo aqui. Então você pode fazer várias combinações, né? O adjetivo e o substantivo. Então várias combinações você pode fazer. Você tem que ver esses padrões. Vendo esses padrões você consegue perceber. Fica mais claro assim. Porque se for ficar traduzindo assim, French pronunciation. French pronunciation significa pronúncia do francês. Pronúncia do francês. Aí fica mais difícil de aprender, entendeu? E também isso, né? Isso aqui, vou até colocar aqui. Isso você já deve saber que isso significa por isso que ele tá aqui no começo, porque é uma pergunta. Eu não vou falar sobre gramática aqui, que esse canal não é para gramática, mas aqui sobre as palavras. Com as palavras você consegue formar frases, você consegue entender, vai entender a maior parte do inglês, entendeu? Espero que eu chegue nos 7.000 palavras. Se você fazer o curso completo e estudar, se no Anki, então com certeza você vai lembrar dessas palavras. E isso já dá um upgrade no seu inglês, já melhora muito o vocabulário. O importante, no primeiro momento, o aprendizado da língua é aprender o vocabulário. Eu estou demorando muito. 71. Find. Where can we find this information? Where can we find this information? Find significa procurar, ou procurar significa procurar. Então where significa aonde, can podemos,
encontrar essa informação. Aonde podemos, então seria o nós é um sujeito oculto, certo? Então, where significa onde, can significa poder, certo? Poder. We significa nós, né? Que está no oculto, né? A gente não fala assim, aonde nós podemos. A gente fala, nós podemos. Então, está no sujeito oculto do português. Isso aí tem, agora no inglês não tem. Deve ter, mas eu não sei. Tá, mas nessa frase aqui, é o sujeito no português é sujeito oculto, né? Find significa encontrar, como falei. Eu falei procurar. This significa essa. E information é um cognato, informação. Outra frase. Go find Tom. Então, vá procurar Tom. Vá procurar Tom. Então, go significa ir, ou vá. Nesse contexto é vá. É um imperativo. Pelo contexto é imperativo, entendeu? Você não vai falar assim, go é sempre imperativo. Não é. Não é sempre imperativo. Depende do contexto, né? No português, é mais fácil detectar se o verbo está sendo imperativo. Por exemplo, o vá. O vá é imperativo. Você está fazendo uma ordem. Uma ordem, né? Faça isso, né? Agora no inglês não. No inglês é go, go, go. Tudo é go. Entendeu? Aí você traduz aqui, você traduz português, você sempre tem que seguir a conjugação do português aqui para traduzir. Mas é melhor não traduzir. Então, find é procurar. E Tom é Tom, né? Um substantivo de um nome. É um nome. E agora 72. Who is right? Who significa quem. Quem. Who is right significa quem está certo. Quem está certo? Quem está certo? Who significa quem. E significa não significa está, né, nesse contexto, mas significa também. E right significa certo, né? Certo. Aí tem também, olha aqui a situação do inglês, como que é. Right, você sabe que right também significa direito. Dependendo do contexto, significa direito. Direito não do cara que vai para a faculdade e faz direito. Mas sim o direito, por exemplo, right hand. Right hand significa mão direita. A mão direita, certo? Você viu que eu já expliquei ali o pronunciation, English pronunciation, Spanish pronunciation. Esse aqui é o mesmo sentido, ó. Hand é o substantivo e right é um adjetivo que tá ligado, que tá dando, esse adjetivo tá ligado a esse substantivo, que é hand. Então, você vê o padrão aqui, ó, o padrão tá tudo certo, ó. Right hand é mão direita. Então, hand é o substantivo, a gente tá falando da mão. Que tipo de mão que ela é? A mão é a mão direita, porque aqui fala right. Então você poderia ser left hand. Left hand significa mão esquerda, certo? Porque esquerda significa left, né? E aqui é o left, ele está dando um adjetivo para essa palavra hand. Então agora você já aprendeu esse padrão aqui, ó. Eu expliquei esse padrão, que é muito importante aprender. Então, isso que é o problema. Eu tinha falado assim, o right significa direito, né? E aqui nesse contexto, você tem que ver o contexto, a imagem. E ela tem ambiguidade, entendeu? A palavra right. A right pode significar direito, como eu falei. A palavra direito. Mão direita é right hand. E pode significar certo. Nesse contexto aqui, who is right significa quem está certo. E não quem está direito. Não faz sentido. Certo no sentido de... certo no sentido de certo, né? No sentido de não estar errado. De estar seguindo as regras. De estar seguindo as normas. Isso é o sentido de certo. E agora outra frase é who cares? Who cares? Who cares? Quem se importa? Quem se importa? Depois eu vou explicar. Eu vou fazer uma frase aqui com o verbo care. Care pode ser o seguinte. Eu vou falar uma frase aqui. I care about my mother. I care about my mother. Significa eu me importo. Significa eu me importo, né? Eu traduzir assim, mas vamos ser mais culto, né? Mais certinho. Então eu cuido da minha mãe. Eu cuido da minha mãe.
cuidar. Tipo, você faz de conta que sua mãe tá doente, não sei, você. I care. Não. Errei tudo aqui. Eu tô confundindo com outra palavra. Com outra phrasal verb. I take care of my mother. Então, I care. I care significa eu cuido. I care about my mother significa eu me importo, tá? Eu me importo. Me confundi ali. I care significa eu importar sobre alguém. About alguém. Someone. About someone. I take care of my mother significa que eu cuido dela. Eu cuido da minha mãe. Eu cuido da minha mãe. Mas esse aqui, depois eu vou fazer um outro curso com phrasal verb, você vai entender esse aqui. Não se preocupa não, eu só tô falando assim, que o que significa esse care aqui, que ele é meio difícil de aprender, né? Então é who cares significa quem se importa. Então outra frase. Who wrote Hamlet? Então é quem escreveu Hamlet? Quem escreveu Hamlet? Quem significa who, wrote significa escrever. Tá, eu vou explicar o seguinte. Wrote é o verbo passado. Wrote é o verbo passado do verbo write, tá? Write significa o presente, tá? Write é o verbo no presente e significa escrever. E wrote significa é o verbo no passado, tá? Então por isso que é who wrote, né, no passado, né? Hamlet. Quem escreveu, tá? Eu escreve no passado. Quem escreveu Hamlet. Então, tem que notar isso aqui. Você pega, a dica que eu dou. Você pega o write, tá? Primeiro você vê a palavra wrote. Wrote, o que ela significa? Você só pensa. Você pensa numa pessoa com um lápis escrevendo, tá? Ou escrevendo Hamlet, né? O próprio contexto. O Hamlet, você sabe que é uma obra, certo? É um livro feito pelos... Shakespeare. Então você pensa assim, alguém escrevendo um livro, né? É write. Quando você vê a palavra write, você vê uma pessoa escrevendo. Aí wrote, aí você vê, wrote é o passado de write. Então você joga a situação, você joga todo esse contexto aqui, essa frase aqui para trás. Você joga para o passado. Então já aconteceu. Então essa maneira de decifrar o inglês mais rápido, né? Essa é a maneira de você pensar assim. Então, quem escreveu Hamlet, né? Who wrote Hamlet? Aí você identifica que wrote é o passado do verbo write. E é isso aí, você entende o contexto. Mas então, vamos continuar. Who? A ideia de quem é mais interessante. A ideia de quem é mais interessante. Então, a ideia, a idea, né? Whose, né? De quem. Significa is, né? More significa mais. E interesting significa interessante. Agora outra frase. Whose book is this? Whose book is this? Por exemplo, você está numa biblioteca, aí caiu um livro, aí você não sabe de quem que é, você pergunta. Whose book is this? Você quer perguntar quem pertence o livro. Então, de quem é esse livro? Então, de quem é whose, certo? Whose book significa livro e this significa esse. Você já sabe que is, né? Significa já sabe, provavelmente. Agora outra frase. Whose shoes are these? Então, de quem é esses sapatos? De quem é esses? De quem são esses sapatos? Até eu confundi aqui no português, difícil. Então, whose significa de quem, shoe significa sapato, are significa são e these significa esse. Whose shoes are these? Esse é o significado. Agora, 74. Which? Which course is more effective? Which significa qual ou quais, né? O contexto que fala isso. Então, quais? Which course? Qual curso é mais efetivo? Qual curso é mais efetivo? Which significa qual, course significa curso, is significa mais significa more, effective significa efetivo. Outra pergunta, which is better?
Which is better? Which is better? Tem várias maneiras de pronunciar essa palavra. Better. O americano vai falar better. Hoje, o britânico hoje vão falar better. Então, é difícil. Depende do que você vai ouvir. Se você vai ouvir o britânico, você vai ouvir o americano. Aí você tem que ouvir muito o sotaque da pessoa para se acostumar. Which is better? Which is better? Qual é o melhor? Então, which significa qual. E significa is. Melhor significa better. Lesson. Lesson. I like these lessons. Então, lesson significa lição. E I like these lessons significa eu gosto destas lições. Eu gosto. Like significa gostar. These significa destas. Lessons significa lições. I like these lessons. Aí outra frase. I learned my lesson. I learned my lesson. Eu aprendi minha lição. Aqui, learn. Learn é o passado do verbo learn. Learn. Presente. Então, learn é o passado. Por isso que aprendi, não... Eu não sei, depende do contexto. Eu aprendo. Eu aprendo é o presente, Verbo no presente. Agora, eu aprendi é o verbo no passado, né? I learn. Learn, então, nesse contexto, eu aprendi. My, bem simples, é minha. E lesson significa lição. Né? Start. I started learning English 2 years ago. Então, start significa começar ou iniciar, tá? Iniciar é a mesma coisa. I started learning English 2 years ago. Eu comecei a aprender inglês 2 anos atrás. Então, started é o passado do verbo start, tá? Esse aqui é o verbo start e esse aqui é o verbo started. Não, é o mesmo verbo, desculpa. Esse aqui, o started, é o passado do verbo start. Então, é o passado. Por isso que é comecei. E não começo, né? Começa eu começo, eu estou fazendo no presente. É um verbo no presente. Momento. Learning significa aprender. Learning significa aprender. 2 significa 2. Years significa anos. E ago não tem tradução, mas nesse caso eu vou colocar assim: years ago, melhor. Embaralhado. Ago pode significar várias coisas. Então, years ago. 2 years ago, 2 anos atrás. Aí pode ser 1 year ago. 3 years ago. Você pode fazer combinações assim. O ano, o número de ano, o ano, né? 2, o número de anos, o year e ago, 2 anos atrás nesse contexto. Max started smiling. Max começou a sorrir. Então, de novo, started, o verbo passado do verbo start. Então, start significa começar, no passado, começou. E sorrir significa smiling. Agora, they started running. They started running. É difícil de pronunciar, até para eu. They started running. Então, eles começaram a correr. Started, o verbo passado, como eu falei. Começaram no passado a correr. Began. The meeting will begin soon. Então, o encontro irá começar em breve. O encontro, the meeting, significa encontro. Will, significa irá. O will ele dá assistência para o begin, o verbo begin nessa frase. E começar significa begin, soon significa breve. Agora outra frase. School begins tomorrow. Então, a escola começa amanhã. E amanhã começa a escola. Ruim. School
Begins, school significa escola. Begin significa começar. Tomorrow significa amanhã. 78. All people do it. All people do it. All significa todas ou todos. Todas, todos. Então, all people. Todas as pessoas fazem isso. Então, people significa pessoas. Do significa fazer. It significa isso. Eu falei. Isso. E all significa todas. All were. Não, calma aí. All were satisfied. All were satisfied. Então, todos estavam satisfeitos. Então, were, no passado do verbo... Calma aí. Were é a mesma coisa que... Were é a mesma coisa que was, tá? Então, é o passado do verbo estar. Verbo to be, tá? Verbo to be. Passado do verbo to be. Então, all were satisfied. Então, all significa todos estavam. Significa were. E satisfied significa satisfeito. No problem at all. No problem at all. Sem problemas algum. Então, outra expressão aqui. No problem. No problem significa sem problemas. Agora, at all, com o herói, at all junto, ele vira ele vira uma expressão. Então, não tem como traduzir. At all. Expressão. Não tem como traduzir. No problem at all. Mas no problem significa sem problemas. Mas o at all não significa algum. Não significa isso. É só uma expressão. Agora, outra frase. Is everything alright? Is everything alright? Está tudo tranquilo? Está tudo certo? Tudo está direito? Tudo está certo? Uma expressão também. Everything significa tudo. E não tem como traduzir também. Então, por isso que tem o right aqui, né? O right, como eu tinha falado, significa certo. Então, tudo está certo por aqui, entendeu? É tipo falar isso, entendeu? Tudo está certo por aqui. Então, por isso que tem o right aqui. Entendeu? Já dá uma dica aqui. Por isso que tem o all também. All de tudo estar certo, né? Então, está tudo tranquilo, tudo está certo. People. 5 people died. Então, people significa pessoas. 5 people died. Significa 5 pessoas morreram. 5 significa 5. People significa pessoas. Died significa morrer no passado. Então, o verbo die é morrer, é o passado. Não, presente, desculpa. E o verbo died, né? Died é o passado desse verbo, certo? Então, essa palavra aqui, died, vem dessa palavra aqui, die. Então, 5 people died no passado. Morreram já, não morreram agora, morreram no passado. Então, people love dogs. People love dogs. Então, as pessoas amam os cachorros. Então, pessoas significa people. Love significa amar. Cachorro significa dogs. Another. Última palavra. Another. I live in another place. Então, another significa outro. Então, I live in another place. Então, eu vivo em outro lugar. Então, live significa vivo. Another significa outro. E place significa lugar. Aí, esse aqui é informal, que have another beer. Por exemplo, você quer que o seu amigo continue no bar com você, aí você fala assim, have another beer. Então, beba mais uma cerveja, entendeu? Tenha mais uma cerveja, beba mais uma cerveja. Então, literalmente, tenha outra cerveja, seria. Tenha outra cerveja. Então, beer significa cerveja.
have significa ter e another significa outra. Agora outra frase. Please take another one. Então, por favor, pegue outro. Agora, explicando o que significa one, né? É difícil de explicar o que significa one em inglês. One é bem difícil de explicar. Você tem que pensar como se fosse a palavra it, entendeu? One e it é tipo similar, né? Você pode ter o mesmo tipo de força, o mesmo tipo de esquema para entender. Se você aprender o it, você vai aprender o one, entendeu? Então, o que eu te recomendo? Recomendo que você aprenda tudo, vai aprendendo frases, que um dia você vai aprender o que significa one, né? Porque o one nessa frase aqui não tem tradução, entendeu? Então, agora, por exemplo, agora eu vou dar um contexto aqui, por exemplo. Se eu estou falando sobre cerveja, certo? Se eu estou falando sobre cerveja, a gente está no bar. Aí a gente está falando sobre cerveja, aí eu quero que você beba mais uma. Aí eu falo assim, please take another one. Então, pegue outro. Pegue outra cerveja. Então, esse one aqui, nesse contexto, o one aí está falando o quê? O one aí está se referindo no contexto à cerveja, beer. Entendeu? Você poderia ser, por exemplo, um biscoito, por exemplo. Você está servindo um biscoito para os seus amigos. Aí você poderia falar assim, aí o seu amigo falou assim, eu não quero mais. Aí você poderia falar assim, please take another one. Aí, one nesse contexto significaria o quê? One significaria o biscoito, cookie. Então, por isso que o one. Depende do contexto, entendeu? Pegue outro. Depende do contexto, tá? Please take another one. Por favor, pegue outro. Então, esse é o fim da aula. Espero que tenha gostado. Vai vir mais episódios aí. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.